Bom, estamos na primeira semana de retorno das sessões presenciais e a Câmara vive com o velho problema de falta de quórum, falta de projetos na pauta, e quem acompanhou essa semana nas redes sociais viu que houve uma discussão muito grande aqui com a presidência da Casa. É sobre isso que a gente conversa hoje em mais um resumo da semana. Uma notícia que agitou a cidade foi justamente a denúncia do Ministério Público do Estado contra Zenaldo Coutinho por improbidade administrativa. Isso mesmo, aquela má utilização de recursos públicos durante a pandemia. Isso daí é bom lembrar que esse prefeito, que já foi cassado pelo TRE por crime eleitoral, que já foi denunciado pela Controladoria Geral da União por desvio de recursos do BRT, agora tem mais um processo. É uma denúncia de improbidade administrativa por má utilização de recursos da Covid-19. Mas sobre isso a gente vai conversar na semana que vem, porque eu tenho novidades para você. O que nós vamos conversar agora é sobre a semana na Câmara Municipal de Belém. Bem, no dia 3, o primeiro dia de sessão, esta era a pauta. 7 projetos na pauta, 7 projetos suspensos. No dia 4, terça-feira, um projeto de resolução criando uma medalha e 7 projetos na pauta, 7 projetos suspensos. Na quarta-feira, dia 5 de agosto, 7 projetos na pauta, 7 projetos suspensos. O agravante é que na quarta-feira, além da falta de projetos na pauta, teve a falta de vereadores. Mais uma vez, a sessão terminou por falta de quórum. Mas você que acompanha nossas redes sociais viu que na terça-feira houve uma discussão muito grande aqui com o presidente da Casa, o vereador Mauro Freitas. Eu estava chegando na sessão e ele estava usando da tribuna, fazendo uma acusação leviana e inverídica de que eu teria ligado para a televisão liberal às 5 horas da manhã para dizer que não tinha projeto na pauta. Disse que era um passarinho tinha dito para ele que eu teria ligado para a televisão liberal às 5 horas da manhã. Não é verdade isso. E eu sempre disse, as denúncias que eu faço da falta de projetos na Câmara ou das votações irregulares e os absurdos que acontecem aqui, eu faço nas minhas redes sociais e assino. Não faço denúncia anônima. Todas as denúncias que eu faço são feitas em plenário ou aqui nesse programa para você, e você sabe disso. Então eu peguei, depois que ele fez essa acusação leviana, ele se retirou da sessão. Quando eu fui fazer a minha defesa, já com a comprovação tanto da televisão liberal quanto da assessoria de imprensa da Casa de que eu não tinha feito essa ligação, ele não estava presente para ouvir, evidentemente, a minha resposta. Mas o fato é que desde a semana passada, você já acompanhou, que ele teve aquele destempero de falar palavrões, de retirar vereadores da sessão online, de cortar o meu microfone que estava na sessão presencial, dá uma demonstração de que talvez ele esteja mais preocupado com o fato de ter sido preterido, né, pelo prefeito Zenaldo Coutinho, que é o grande mentor político dele, na corrida para a prefeitura. Né? Ao que tudo indica, o PSDB vai escolher um outro candidato que não ele para ser candidato a prefeito. Talvez esse seja o motivo de tanto destempero, mas o fato é que nada justifica uma acusação leviana, uma calúnia que ele fez contra mim sobre isso. Eu tenho dito e reitero, acompanhe o trabalho da Câmara Municipal de Belém, faça pressão sobre o seu vereador, ou mesmo que você não tenha vereador eleito, que você faça pressão sobre os vereadores que estão aqui, porque os vereadores que estão aqui são vereadores da cidade inteira e deveriam estar aqui debatendo o tema da volta às aulas, no meio da pandemia, do que fazer diante desse processo de pandemia, do que abrir, do que não abrir, como pressionar a prefeitura no sentido de fazer mais testes para enfrentamento da Covid-19, enfim, políticas que realmente interfiram na vida das pessoas, como a questão do transporte que eu tenho levantado aqui também. Então, pressione a Câmara, isso funciona. Nessa semana eu dei entrada num requerimento à solicitação feita por diversos trabalhadores em educação contra uma decisão arbitrária da SEMEC de, mesmo que as aulas não retornem, fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras em educação sejam obrigados a retornar para a sala de aula. Então, evidentemente, isso não tem razão de ser. Se for para fazer algum planejamento pedagógico, isso pode ser feito remotamente, sem a obrigatoriedade de todos os trabalhadores de educação terem que voltar para a sala de aula. Apresentei esse requerimento, espero que ele possa ser votado na semana que vem. E nessa semana também já usei a tribuna para fazer uma denúncia pelo fato de que a SEMEC se recusou a ir a uma reunião no Ministério Público, chamado pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a Procuradoria da Criança e Adolescente, criticando o fato
dessa medida de retorno às aulas ter sido tomada ou ter sido discutida pela SEMEC sem a participação da sociedade civil, sem a participação de pais e alunos, sem a participação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Eu espero que eu possa votar esse requerimento na semana que vem. A promessa da mesa diretora é que semana que vem os projetos entram na pauta, não só os meus, mas outros projetos de outros vereadores que também sejam importantes para a cidade. Se não vierem para a pauta, a gente continua na luta. É isso, esse foi mais um resumo da semana.